Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science. Me chamo Marinho, sou fisioterapeuta com foco na reabilitação e no pós-operatório de LCA e de menisco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que você não pode fazer na sua reabilitação do LCA. Falar um pouco tanto no pré-operatório como no pós-operatório também. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, quando você rompe o LCA, você perde um dos estabilizadores principais do joelho. No joelho a gente tem 4 ligamentos que são os principais, que consideramos os principais ali, e cada um deles tem uma função específica. Por exemplo, o LCA, a função do LCA é evitar que a sua tíbia, que é o osso da canela, vá muito para frente e faça uma rotação muito excessiva. O LCP, que é o cruzado posterior, ele evita que a tíbia vá muito para trás. O LCL, que é o colateral lateral, ele evita um varo muito grande. E o LCM, que é o colateral medial, ele evita um valgo muito grande. Então, cada ligamento ali, ele tem uma função específica. E ele rompe quando você exagera nesse movimento. Então, quando a sua tíbia vai muito para frente, em alguns movimentos como salto com a perna, aterrissagem com a perna só, mudança de direção com o pé fixo no solo. Quando você faz isso e você fixa o pé no chão, a sua tíbia ela pode ir um pouco para frente. Se ela for de forma excessiva, você pode acabar tendo uma lesão do LCA. E quando você tem uma lesão do LCA, você, como eu estava dizendo, você perde um desses estabilizadores. Então o seu joelho ele fica mais instável. Então ele fica mais propício a sofrer episódios de luxação, de falseio que a gente chama, por essa falta de estabilidade. Então, falando do pré-operatório, não é interessante você realizar alguns movimentos, como salto, corrida e nem praticar o seu esporte. Eu sei que muita gente às vezes nem sabe que teve a lesão do LCA, só vai saber depois, mas é interessante fazer, ir no médico, né, fazer a ressonância para ver se teve alguma lesão do LCA. E a partir do momento que você sabe que teve uma lesão do LCA, não é interessante você continuar praticando o seu esporte, porque como eu te falei, você não vai ter um dos estabilizadores principais do joelho e qualquer movimento que você faça tem uma chance grande de você sofrer algum episódio de falseio. Aí você pode estar se perguntando, Mário, mas o falseio, o que é que tem? Tem o falseio, não é só a dor? Sim, tem a dor, que não é interessante, né? Que é uma dor muito grande. Quem já teve falseio pode falar bem, quem lesionou e o joelho falseou, pode falar bem que não é uma dor tranquila, é uma dor grande. Tem alguns pacientes que não sofrem falseio no joelho, tá? Isso aí é um fato. Algumas pessoas sofrem, outras não. Mas o ponto que eu quero chegar é que você pode acabar lesionando outras estruturas por causa dessa instabilidade. Tanto se você for uma pessoa que tem episódios de falseio, como se você for uma pessoa que não apresenta episódios de falseio. Porque nos dois casos você não vai ter um dos estabilizadores. Então, querendo ou não, o seu joelho não vai ficar fixo ali naquele local. Ele vai ficar tendo um movimento a mais que não era para ele ter. Aí algumas pessoas vão ter mais, que é quando as pessoas têm falseio, e outras pessoas vão ter menos, que é quando a pessoa não tem falseio. Mas de qualquer forma vai ter e pode acabar lesionando outras estruturas. Que estruturas são essas, né? Você pode acabar lesionando o menisco, você pode acabar lesionando outros ligamentos, tá? Um colateral medial, um colateral lateral, alguns outros ligamentos que são menores ali, que não tem tanta, não vou dizer não tanta importância, mas que tem uma importância menor do que os principais. Além disso, você pode ter uma lesão na cartilagem, que lesão na cartilagem para mim é um dos piores cenários, porque a cartilagem não se regenera, tá? Ela não tem como se regenerar. Até então, né, até o dia de hoje ela não tem como se regenerar. Tem estudos falando que os pesquisadores já estão vendo formas da cartilagem regenerar, só que tudo é de forma inicial, não tem nada avançado. Mas, via de regra, a cartilagem não se regenera, e se você tiver uma lesão na cartilagem, você pode ter um início de artrose de forma precoce. Então, não é interessante ter essas lesões na cartilagem. Por isso que não é bom você fazer movimentos do seu esporte, nem saltar, nem correr com lesão no LCA. E aí eu sei que pode ter gente que vai dizer, mas eu tive lesão no LCA, não fiz cirurgia, e hoje eu corro tranquilamente, jogo bola tranquilamente. São casos mais isolados, tá? Pode acontecer, mas são casos mais isolados. E não quer dizer que se você fizer, você vai ter lesão na cartilagem, lesão no menisco, essas coisas. Não, não é isso. É que a chance aumenta. E como a gente trabalha com probabilidade, né? O que é que tem mais chance de dar certo, o que é que tem mais chance de dar errado, aí a gente evita coisas que vão ter mais chance de dar errado, né? Então, se você tem duas escolhas,
nessa escolha aqui você tem mais chance de não acontecer nada de ruim no seu joelho. Então você vai seguir ela. Agora, se você chegar, se você correr ou jogar a bola com o LCA rompido, você vai ter mais chance de lesionar outras estruturas. Então não vou nessa escolha aqui, vou fazer a outra que tem mais chance de dar certo. Já no pós-operatório, é o mesmo princípio, a gente vai naquilo que tem mais chance de dar certo. Então, como eu falo muito, já falei em outros vídeos aqui no Instagram também, são os exercícios que os pacientes fazem no início. O início, assim, é um dos pontos primordiais na reabilitação, porque é nesse início da reabilitação que a gente vai ver se o paciente ele vai ter uma boa reabilitação ou não. Então, se o paciente ele chegou lá no início do pós-cirúrgico, né, e começou a fazer exercícios que ele não poderia fazer, que o fisioterapeuta passou para ele, que ele não poderia fazer, como de apertar a bola embaixo do joelho, ou então a cadeira extensora na angulação completa e antes do tempo ideal, cara, isso aí tem uma chance absurda de você folgar o seu ligamento. Novamente, não quer dizer que você vá folgar, mas a chance aumenta muito se você fizer esses exercícios no início. Então, como aumenta muito a chance, a gente evita fazer esses exercícios no início da reabilitação. Como eu já falei, o da bolinha embaixo do joelho eu não faço em nenhum momento, tá? Não acho interessante. Já o da cadeira extensora, a gente começa com 30 dias, mas numa angulação de proteção, de 90 a 45 graus. E quando chegar nos 90 dias de pós-operatório, de cirurgia, aí o paciente ele vai poder fazer na angulação completa. Então ele faz do dia 30 até o dia 90 na angulação de proteção. Além disso, tem outros pontos também, né? Eu vejo muita gente no Instagram correndo com 60 dias, 70 dias, 80 dias. Cara, isso aí não é legal. Não que vá acontecer alguma coisa com o seu ligamento, mas é porque você não está com a força suficiente ali para iniciar esses movimentos. Então pode gerar uma sobrecarga muito grande na articulação patelofemoral, que é a articulação que fica na frente do seu joelho. Então o paciente ele pode evoluir para uma tendinite patelar ou então uma síndrome de dor patelofemoral, que é ter muita dor na frente do joelho, o que vai acabar atrasando um pouco a reabilitação. Então, para evitar isso, a gente joga mais para frente. A partir do 4º mês, mediante um teste de força, né, o paciente ele pode iniciar os exercícios de corrida. Também um dos pontos que muita gente erra na reabilitação é iniciar movimentos do esporte antes dos 6 meses. Não que o paciente vá jogar bola, que é um exemplo, né? Mas não que o paciente vá voltar ao esporte antes dos 6 meses, mas iniciar movimentos de treinamento do esporte, movimentos de pivô do joelho. E não é interessante fazer isso antes dos 6 meses. Só com 6 meses que é interessante a gente iniciar movimentos de pivô do joelho. Porque o joelho o seu ligamento ele passa por um processo que a gente chama de ligamentização. Fazer isso antes dos 6 meses bota em risco a integridade do seu ligamento, porque pode acabar rompendo. Então a gente faz depois dos 6 meses, porque ele já está num processo mais avançado de ligamentização. Ele já está com mais cara de ligamento, porque antes ele era um tendão. Então agora ele já está com mais cara de ligamento e assim ele pode aguentar as demandas de um ligamento. Caso o paciente ele faça isso antes dos 6 meses, como eu falei, ele corre grande risco de romper novamente o ligamento. E o último ponto que muita gente não aceita é que os pacientes eles têm menos chance de lesionar o ligamento se ele receber alta com 9 meses ou mais. Não sei se eu vou conseguir deixar aqui, mas é o estudo do Grinden, que eu já citei várias vezes aqui em vídeos no YouTube, no Instagram também, que ele mostra que a cada mês que você posterga a alta do paciente, ele vai tendo 51% menos chance de lesionar novamente o ligamento. Isso até o 9º mês. Passou do 9º mês, aí essa chance não diminui. Então fica a mesma coisa ali, se for no mês 9, 10, 11, enfim, para frente. E o contrário também ocorre. Se você for liberar o paciente cada vez mais cedo, ele vai tendo 51% mais chance de lesionar o ligamento. Então, se você liberar o paciente com 8 meses, ele tem 51% mais chance de lesionar caso ele fosse liberado com 9 meses. Se você liberar com 7 meses, ele tem 51% mais chance caso ele fosse liberado com 8 meses. E assim por diante. Então, por isso, a gente sempre libera o paciente com 9 meses ou mais. É um dos pontos principais na reabilitação. O paciente bateu os 9 meses, ele tem que fazer os testes de alta e ver se ele passou. Se ele passou, então ele está tranquilo e pode receber alta e retornar ao esporte. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, manda para um amigo que fez cirurgia do LCA ou que vai fazer cirurgia do LCA. E é isso. Até a próxima. Valeu!